passando pelo local onde ele havia sido deixado para mendigar, tomou uma decisão. Ele entendeu que ele precisava mudar de vida, sair da situação em que ele estava vivendo, e que ele ouvira que aquele homem chamado Jesus era o único que poderia fazer isso, essa mudança na vida dele. Versículo 47 diz: quando ouviu que era Jesus o Nazareno, simplesmente ouviu que era Jesus o Nazareno? Não, ele certamente ouviu que era Jesus Nazareno, aquele que tinha poder para fazer coisas que homem algum poderia fazer. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então vamos pensar nesses 3 problemas desse homem. O primeiro problema, ele era cego, ele não enxergava, ele era totalmente dependente e levado para onde as pessoas quisessem levá-lo. Ele não tinha a vontade própria: eu quero ir, hoje eu quero ir para Cubatão, hoje eu quero ir para o Guarujá, hoje eu quero ir para São Vicente, para Santo, para São Paulo. Não, ele ia para onde o levasse. Então esse homem era assim. E aí, eu pensando nessa situação, eu queria que você estivesse pensando comigo: quantos ao meu redor, ao teu redor, a semelhança de Bartimeu, estão vivendo assim? Talvez você esteja dizendo: mas pastor, eu não sou assim, eu não sou cego. Será? Há um dito popular que diz que pior cego é aquele que não quer ver, aquele que não quer enxergar. Quantos não conseguem enxergar o mal que estão causando a sua vida? Quantos não conseguem enxergar o quanto de mal estão fazendo a sua família, quanto de mal estão fazendo a parentes, amigos, pelo tipo de vida que está vivendo ou estão vivendo? Então, e mesmo assim, quando eles são confrontados, dizem que não, eu só estou fazendo mal para mim mesmo. Um caso ficou bem interessante, marcado na minha vida, quando eu morava em Porto Ferreira. A casa, ela ficava, a parede ficava na calçada, sim, né? E tinha uma área com uma muretinha assim de 50 centímetros, você entrava na área, porta, sala e tal. E aí um dia eu escutei um barulho, e quando eu abri a porta, tinha um homem na muretinha da minha área. E por incrível que pareça, pode até parecer ironia, mas ele era conhecido, um homem conhecido na cidade, e ele era chamado pelo sobrenome. Como eu, em empresa, trabalhei, pessoal, Melo. O nome dele era Lamas, e ele estava realmente naquela lama, vivendo numa lama. E aí eu comecei a conversar com ele, e ele dizendo: sou eu que bebo, eu bebo com meu dinheiro, eu não faço mal para ninguém. Mal ele sabia a vergonha que os filhos tinham. Eu fui levá-lo até a casa dele, porque ele não tinha condição de ir para a casa dele sozinho. E quando eu cheguei lá, os filhos receberam, uma filha não quis nem descer, tinha uma escadariazinha assim, ela olhou, meu pai virou as costas, aí o filho veio e, pai, só me dá vergonha, mas para ele só fazia mal para ele mesmo. Ele não conseguia enxergar, abrir os olhos para ver o quanto de mal ele estava fazendo, não somente para si, mas para a sua família, para aqueles que o amavam, para aqueles que o cercavam. Agora, quantos também não conseguem enxergar pureza? Tito, Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 1, versículo 15, diz que tudo é puro
para os que são puros, mas para os corrompidos, para os incrédulos, nada é puro, pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas, só conseguem enxergar coisas ruins, só conseguem enxergar o mal, só conseguem enxergar imoralidade. É um problema que nós temos enfrentado realmente de uma maneira assim muito cruel. Temos falado isso aqui já algumas vezes, porque isso tem crassado, tem aumentado, tem invadido muitos lares, tem destruído tantos lares. A imoralidade, a pornografia por celular, por notebook, por tudo aquilo que a gente tem visto. Nós já tivemos pessoas, membros da igreja, dizendo que saiu da igreja dizendo que ele não conseguia enxergar uma pessoa, uma mulher, de uma maneira que não fosse pelo lado mau. Mas também quantos não conseguem enxergar um futuro? Só enxergam a sua vida, muitas vezes afundado nos seus problemas, não conseguem descortinar um amanhã de alegria, de paz, de esperança, de algo que realmente possa dinamizar, de envolver a sua vida. Não, está ali afundado, só consegue enxergar o seu nariz, parece que andam que nem o tio Patinhas, né? Se é do tempo que lia a revistinha do tio Patinhas, só consegue olhar para o chão, uns só conseguem enxergar para o seu próprio umbigo, como diz o dito. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 3, a última igreja para quem Jesus se encaminha é a igreja de Laodiceia, e dos versículos 14 a 17 diz assim: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado, nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja era composta de pessoas que possivelmente tinham conquistado uma prosperidade, uma condição que não precisavam mais de Deus nas suas vidas, não conseguiam mais enxergar aquilo que realmente Deus estava querendo fazer, como Ele queria estar dentro da igreja, desenvolvendo. E assim, eu creio que como essa igreja, muitos estão dentro das nossas igrejas, agindo da mesma forma. Mas, olhando para o segundo problema desse homem, diz o texto que ele era mendigo, vivia de favores, vivia de esmolas, vivia da compaixão, da pena das pessoas que o viam naquela situação, recebendo dos outros aquilo que sobrava, quem sabe até restos. Aí você fala assim: ah, pastor, mas eu não sou. Tudo bem, cego, tá, mas mendigo? Ah, mendigo não, pastor. Ah, será? Quando eu olho o Salmo 23, versículo 5, o que Davi está dizendo ali? Preparas para mim uma mesa diante dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Ele está falando de uma mesa farta, ele está falando de fartura, cálice transbordante, uma mesa farta e cálice transbordante. E quantos estão vivendo dentro das nossas igrejas, contentando com migalhas, resto, quando o Senhor tem tesouros do céu à disposição. Voltando lá para Apocalipse capítulo 3, naquela igreja de Laodiceia, no versículo 20, ele diz assim, Jesus está dizendo: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo, está do lado de fora daquela igreja, querendo entrar naquela igreja. Ele está dizendo: olha, eu estou batendo, e ele diz: olha, se você abrir a porta, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. Agora, o que eu tenho para oferecer para Jesus, para essa ceia? O que eu posso oferecer para Ele? Agora, Ele tem muito mais para oferecer a mim, a oferecer a ti. E Ele está disponibilizando um banquete para que eu possa tomar posse dessa realidade. Eu não estou pregando nem pensando em evangelho da prosperidade, mas a palavra de Deus que diz que Cristo está pronto para satisfazer toda e cada uma das minhas necessidades. Tanto que Davi, no Salmo 34:8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ele é bom em todos os sentidos, em todo o tempo Deus é bom, o Senhor é bom, Deus é bom em todo o tempo. Quando nós lemos a parábola no início do culto, a parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, quando o pai, quando ele volta do campo e ouve aquela dança, ouve aquela música, e ele pergunta: o que aconteceu? O teu irmão, ele voltou e o teu pai mandou matar o bezerro cevado e tal, e ele está em festa, e o pai vai encontrar com ele, e ele fica indignado com aquilo e diz para o pai: pai, eu tenho te obedecido a vida inteira, e o Senhor nunca me deu um cabrito. E aquele pai diz: meu filho, que insanidade, tudo isso é teu. Você podia pegar quantos cabritos você quisesse, você podia pegar quantos bezerros você quisesse, tudo é teu. Mas aquele filho estava lá com tudo à sua disposição, mas sem tomar posse. Quantos estão vivendo assim? O irmão Valdenor, ele citou Isaías 64:4, né? E eu gosto, meu texto de ouro, o meu versículo é 1 Coríntios 2:9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos de nós estamos vivendo, mendigando, quando existe uma mesa farta dos tesouros celestiais à disposição? Há um tempo atrás, eu não sei se você já ouviu essa ilustração, mas eu achei muito interessante. Diz que um homem, ele sonhava em fazer um cruzeiro. Ele ficava vendo nas revistas, na televisão e tudo, os navios chegando, saindo, e ele então, por muitos anos, ele foi juntando dinheiro, até que ele conseguiu um dinheiro razoável para ele fazer essa viagem, esse cruzeiro, uma semana viajando para cima e para baixo e tal, naquele navio suntuoso. E ele então comprou a passagem e foi no dia, embarcou. E aí, quando chega no camarote, ele tira de uma bolsa uns
pacote de mortadela, outro de pão, pão de forma, aquelas coisas todas e tal. E quando chegava na hora da refeição, ele ia para o quarto, o camarote, e aí comia aquele pão com mortadela, aquele suco, né, aquela coisa e tal. E quando eles estão retornando, um serviçal encontra com ele e diz: caramba, eu nunca te vi nas horas da refeição, nem no café da manhã, nem no almoço, nem na janta, eu nunca te vi, você sumia. E ele fala: eu só tinha dinheiro para comprar passagem, para comer essas comidas, tudo isso, eu não tinha dinheiro. E o rapaz falou: está tudo incluído na passagem. Sabe, a gente ri, porque realmente é hilário, mas quantos de nós estamos assim dentro das nossas igrejas, quando o Senhor tem uma mesa farta para nos oferecer, e nós nos contentamos com migalhas. Mas o terceiro problema desse homem, e último, ele era marginalizado. Ele tinha um problema social também. Ele vivia à margem, ele vivia à beira do caminho, esperando as pessoas passarem para oferecerem ou darem alguma coisa quanto ele pedia. Ele estava ali colocado de lado. Seguramente ele talvez se sentisse a pessoa mais infeliz do mundo, e realmente ele era uma pessoa, aos olhos de muitos, invisível. Mas pastor, tudo bem, ser cego, tudo bem, ser mendigo, tudo bem, mas marginalizado, não, pastor. Será? Quantos estão dentro de nossas igrejas que não conseguem engrenar um rumo certo na sua vida? Não tem nenhuma perspectiva de futuro, não conseguem, não tem um norte, não tem uma direção, estão, como diz o dito, ao Deus dará. Isso sem planejamento, à toa, largado ao acaso, como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, e aí leva a vida, leva eu, e vai assim, não tem nada planejado, não tem nada estruturado. Só que, na estrofe lá da música do Zeca Pagodinho, ele diz: sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só que muitos não têm o que agradecer, porque realmente não estão conseguindo ter uma estrutura de vida. Quantos se sentem arruinados, abandonados, solitários, vazios? Quantos estão passando pela vida como se não fizessem parte dela? Se deu para fazer, deu; se não deu, não deu. Deus é que sabe, Ele que sabe da minha vida, mas não é porque realmente estão à margem, não conseguem entrar num caminho e estruturar a sua vida, fazem parte de uma grande multidão que está na mesma situação ou pior, mas que tem nessa mesma multidão o empecilho para mudar. Veja, esse homem estava falando: Jesus Nazareno, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos, versículo 48, muitos o repreendiam para que se calasse. Estavam também na mesma situação, possivelmente não cego, não mendigo, mas à margem, e querendo impedi-lo de dar continuidade ao seu projeto, que era ter um encontro com o Senhor e experimentar a mudança de vida com Ele. Há uma música do grupo Elo,
seguir a Cristo, que diz: quero seguir-te dentre os poucos que são teus, né? Mas que meu coração não me engane a ponto de levar-me a ser mais um na multidão. E quantos estão assim, como mais um na multidão? Não conseguem se desapegar dos vícios, do tradicionalismo, dos preconceitos, das amizades, dos falsos conselhos, à beira do caminho, sem forças para mudar, mesmo sabendo que precisa mudar. Certamente esse Bartimeu, ele vendo toda aquela aglomeração, aquelas pessoas passando, e ele ouviu dizer que era Jesus o Nazareno, ele tinha determinado que ele estava cansado de viver aquela vida que ele estava vivendo, e até então ninguém o ajudara a não ser colocá-lo ali na beira do caminho, mas ele entende que ali está um que tem poder para ajudar. Obrigado, meu irmão. Talvez você esteja pensando: isso não é vida para mim. O que eu estou fazendo aqui, como o jovem filho pródigo, eu preciso mudar. Qual o passo que eu preciso dar, o que eu preciso fazer, o que fazer para mudar? Versículo 49 e 50 diz: Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Aquele filho pródigo que lemos no início do culto disse: o que eu estou fazendo aqui? Eu quero comer a alfarroba dos porcos e eu não posso. Os empregados do meu pai têm tudo, eu tenho que sair dessa situação. E diz o texto que ele, assim como o cego Bartimeu, não só pensou em uma mudança de vida, mas colocou em prática. Ele levantou-se e foi ao encontro da mudança. Jesus disse àquele homem, ou melhor, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Talvez o Senhor esteja falando ao seu coração que o que você quer que Ele faça. Se há realmente um projeto de mudança de vida, muitos creem que precisam mudar, até sabem o que fazer, mas como eu tenho dito em outras reflexões, não estão dispostos a pagar o preço, reconhecer em Jesus o único caminho para a mudança. O cego Bartimeu disse: Senhor, eu quero voltar a ver. O que o texto diz é que ele não nasceu cego, mas o texto também não diz se foi alguma enfermidade, se foi acidente, mas diz que independente do que o tornou cego, Jesus não somente o curou, mas o salvou. E a partir daquele momento, passou não somente a ver, mas a seguir ao Senhor. Eu não sei como você está se vendo nessa noite. Aquele homem, Bartimeu, tinha 3 problemas: físico, ele não conseguia enxergar; problema financeiro, era um mendigo;
estava ali vivendo de favores, de migalhas, e também não tinha uma estrutura de vida, estava vivendo ali à beira do caminho. Eu não sei se você se identifica em algum desses casos. Talvez o que falta para você é, como Bartimeu, entender que uma mudança é possível e está disponível, basta crer e querer. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesse dia tão especial, podermos estar celebrando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Pai, eu quero Te agradecer também pela oportunidade de ministrar a Tua palavra e pedir, Pai, em nome de Jesus, que não permita que ninguém que está aqui dentro desse santuário e que se encaixou em algum desses pontos da vida desse homem que teve o encontro contigo, não permita que saia daqui sem ter realmente o encontro de transformação na sua vida. Que o Teu Espírito, ó Deus, esteja trabalhando em cada coração, ministrando graça, ministrando cura, ministrando transformação. É a minha oração, agradecido em Seu nome. Amém. Para os seus dízimos e ofertas, possam fazê-lo durante essa canção. A Ele toda honra e toda glória, e de eternidade em eternidade. O nosso Deus seja louvado. Amém. De eternidade em eternidade, exaltado seja em Tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em Tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em Tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de Tua face, o que me resta fazer?
pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Uma boa semana, que Deus abençoe, amada igreja. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida